Boruto 2 Blue Vortex chegou, deixando todos os fãs mega hypados e trazendo mais perguntas do que respostas, o que num primeiro momento é excelente. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma rápida review sobre o primeiro capítulo desse novo mangá, destacando todos os pontos que mais me chamaram a atenção e dando a minha opinião sincera no geral. Então, se você tá caindo aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre Naruto e Boruto, trazendo notícias, análises, teorias e opiniões. Então, dá uma olhada nos nossos outros vídeos que eu garanto que você vai curtir. Considere também se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixar o like para que o vídeo chegue a mais pessoas, tamo junto. Mas galera, antes do vídeo começar, eu preciso dar alguns avisos importantes sobre o andamento do canal. Para quem quiser ir direto pro vídeo, eu vou deixar as marcações de cada tópico que eu vou comentar, então é só você clicar aí para ser direcionado diretamente para os meus comentários sobre o capítulo. Mas enfim pessoal, alguns de vocês devem ter percebido que o canal ficou quase 15 dias sem vídeo novo, e eu realmente peço desculpa por isso. Com a chegada do time skip que a gente tanto esperou, o canal era para estar indo com tudo, mas acontece que eu passei por alguns problemas pessoais. Na real, eu ainda tô passando e ficou difícil de produzir e postar vídeos novos. Porém, eu já tô tentando seguir em frente e voltar com a frequência habitual. Então eu realmente peço a ajuda de vocês para colaborar com um like nos vídeos, comentários e inscrições para quem ainda não é inscrito. Querendo ou não, como eu fiquei muito tempo sem postar, o alcance sempre acaba caindo. Então vai demorar até eu aquecer o canal novamente e recuperar o alcance de antes e as visualizações. Por isso eu conto com a ajuda de vocês, seria muito importante. E para quem já viu lá na aba comunidade, o canal tá de cara nova. Um amigo meu fez uma arte minha inspirada ali no Boruto, com a bandana, a cicatriz e outros detalhes do personagem. Ficou muito da hora e eu vou estar colocando o link do perfil no Instagram desse meu amigo aí na descrição do vídeo e o usuário dele aparecendo na tela para quem quiser e puder conhecer o trabalho dele. Vai lá, ele manda muito bem. E eu agradeço demais pela arte que ele fez sem cobrar nada. Valeu pelo presente, mano. Mas agora, finalmente, indo pra review do capítulo. Se quiserem minimizar o vídeo e só escutar, fiquem à vontade. Esse vídeo aqui não vai ter muita edição e vai ser mais descontraído. Então eu vou colocar uma gameplay de fundo enquanto eu dou a minha opinião sobre esse primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. Até porque eu já comentei vários pontos dele em vídeos anteriores, como por exemplo toda a questão envolvendo Koji, Boruto e Sasuke durante o time skip, possibilidade de Jogan, níveis de poderes e por aí vai. Então até por isso essas questões que eu acabei de mencionar não serão comentadas nesse vídeo. Para quem ainda não viu, depois dá uma olhada nos vídeos anteriores do canal. Mas cara, falando sério, eu me surpreendi bastante com esse primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex. O fato do Kishimoto já ter colocado a ação logo de cara no início do novo mangá foi bem inesperado. Tanto que quando começaram a pipocar os primeiros vazamentos, muita gente achou que era fake, com o Koji já aparecendo na vila e coisa e tal. Pessoalmente eu achei interessante já começar o mangá dessa forma, porque assim você não dá tempo do público respirar após o final do mangá clássico, que termina com toda aquela loucura da onipotência, virando o mundo de cabeça para baixo e coisa e tal. E óbvio que teve o hiato, mas quando eu falo o tempo do leitor respirar, eu me refiro à ordem dos acontecimentos. E já nesse primeiro capítulo a gente viu que muita coisa ficou jogada ali para ser aproveitada futuramente no anime e algumas até para serem mostradas no próprio mangá, e eu não duvido que ocorra alguns rápidos flashbacks, apenas para deixar as coisas minimamente explicadas, como por exemplo caso realmente Boruto e Koji tenham se encontrado antes, e eu acho que isso deve ter acontecido e até fez vídeo sobre. O capítulo ele meio que começa ali com a Sarada querendo tirar satisfação sobre a situação do Boruto, e fica bem claro nessa cena e também mais pra frente que a personagem fazia isso com certa frequência, ou seja, se passaram 3 anos e a Sarada continuava a defender o Boruto, o que faz o Shikamaru repreender ela e reprová-la como shinobi, o que também fez algumas pessoas pensarem que a Sarada poderia ter sido rebaixada de Chunin para Genin.
porém eu não acho que seja tão simples. Pra quem tá meio perdido, no anime a Sarada já é uma Chunin, porém no mangá isso nunca foi oficializado. Só que a forma que o Shikamaru fala que se a Sarada continuasse daquela forma, jamais se tornaria Hokage e continuaria sendo uma Genin, fez muitas pessoas acreditarem na possibilidade da Uchiha ter se tornado Chunin, mas pelo seu comportamento e rebeldia acabou sendo rebaixada. Mas, apesar de ser uma ideia bem interessante, que traria consequências para Sarada e sua atitude de defender um traidor, que é o Boruto, eu acho que pode ser bem mais simples do que isso. O mangá e anime possuem linhas cronológicas distintas e vários acontecimentos entre as duas mídias são um pouco diferentes. Como foi dito lá na entrevista da Luca Comics em 2018, o mangá e o anime de Boruto tomam seu próprio caminho, mas acabam se cruzando no final. A Sarada no anime ainda nem despertou o terceiro Tomoe, enquanto que no mangá ela já tem até o Mangekyo Sharingan, provando que essa parada de Chunin ou Genin não necessariamente precisa ser levada tão a sério. A Sarada pode simplesmente ainda nem ter se tornado Chunin no mangá, ela até dá o exemplo do Naruto, que foi de Genin a Hokage e ainda ajudou o Sasuke, que na época era um traidor. Na verdade, até agora ele é um traidor também. Então, sinceramente, essas diferenças entre anime e mangá não me surpreendem muito. Cada mídia trabalha os acontecimentos do seu próprio jeito, mantendo ali a linha principal de forma coerente. Eu vi também muitos comentários sobre o Shikamaru se tornando Hokage, porque ele não teria nível para assumir o cargo. Porém, galera, era ele ou o Kakashi, por tudo que eu já tinha comentado num outro vídeo. E mano, a parada é que atualmente pouco importa quem é o Hokage. As 5 nações estão em paz e sim, atualmente existe um conflito ali por conta do Code, mas hoje em dia não interessa quem é o Hokage ou não, até porque Konoha já tem Boruto defendendo a vila por conta própria e possivelmente o Sasuke, já que não sabemos do seu paradeiro, já que ainda só tem o primeiro capítulo e ele ainda não apareceu. E o Sasuke é um ninja nível Kage, além de que, querendo ou não, Kawaki atualmente, pelo menos agora, também defende a vila, e ele é um Otsutsuki puro, já controlando todos os poderes do Ishiki e tendo o karma dele podendo acessar toda a sua experiência de combate. Então basicamente Konoha tem 2 Otsutsukis de proteção. Ou seja, olhem quantos personagens poderosos estão protegendo a vila. Isso porque nem citamos Mitsuki, que já deve estar controlando o Seninka perfeitamente, além da Sarada com o Mangekyo. O fato é que na atualidade o título de Hokage é muito mais político do que qualquer coisa. Não é mais como na época do clássico, quando o Orochimaru invadiu a vila e naquele momento só o terceiro Hokage podia bater de frente com ele. Ou na época do Hashirama, quando o Madara se rebelou e só o Hashirama podia detê-lo. Sinceramente, podia ser o Konohamaru ali que não faria a menor diferença. Porém, a escolha do Shikamaru foi muito acertada porque ele já tem muita reputação no mundo ninja, era o braço direito do Naruto e extremamente inteligente, tendo muito mais noção de como agir politicamente, como por exemplo, seus constantes pensamentos sobre como as ações do Kawaki poderiam respingar na reputação de Konoha com as outras vilas. Continuando, eu já comentei no outro vídeo sobre os níveis de poder do Boruto e do Kawaki, onde eu só foquei nisso, mas eu acho muito bacana o quanto o Kawaki evoluiu. Foram 3 feitos surpreendentes dele nesse primeiro capítulo. Ele já mostra o doujutsu completo do Ishiki, antes ele usava uma versão incompleta, ele já consegue voar, o que demonstra que ele já possivelmente domina todas as habilidades básicas Otsutsukis, e também ele mostrou ser capaz de entrar na dimensão do Daikokuten sem ser afetado. Muita gente falou que isso é possível porque é a dimensão dele e, mano, isso é óbvio agora, mas acontece que é uma vantagem muito além, pois mesmo que a dimensão seja dele, é uma dimensão onde o tempo simplesmente não flui, então não necessariamente ele poderia entrar ali sem ser afetado. O fato de ser uma dimensão dele significa, a princípio, que ele poderia mandar coisas pra lá e pegar também, mas o Kishimoto fez com que ele fosse imune a essa condição, podendo ir pra lá quando quiser, o que faz sentido, como eu falei, mas antes de acontecer, ninguém pensava nisso, então não era algo obrigatório pro Kishimoto implementar, mas ele implementou e sim, faz sentido. Outro ponto interessante foi que eles explicaram o motivo das pessoas ignorarem informações muito óbvias, como por exemplo, o fato do corpo do Kawaki ser modificado se ele cresceu em Konoha ou a presença do Momoshiki nele.
algo que a gente comentava antes desse capítulo sair, se retratos ou informações conflitantes com essa atual realidade não poderiam fazer as pessoas cair na real, mas acontece que a onipotência aos poucos vai acabando com as dúvidas das pessoas, ao ponto que depois de um tempo elas nem pensam mais nisso. É como Sasuke falou lá no capítulo 80, que as suas dúvidas sobre as inconsistências dessa situação estavam sumindo aos poucos, o incomodando cada vez menos. Ou seja, mano, lá já tava claro que a onipotência vai silenciando qualquer dúvida que uma pessoa tenha, o que faz sentido, já que esse é o poder supremo desse universo, onde os desejos são realizados. É como você aí com a sua atual realidade. Imagina se chegasse alguém que, no caso, faria o papel da Sarada, falando que tudo que você está vivenciando, as suas próprias memórias, não são verdadeiras. Você simplesmente não iria acreditar, porque tudo que você vive é muito óbvio. Então é essa situação das pessoas de Konoha e do planeta que foram afetadas. Para eles, aquela sempre foi a realidade. Enfim, é uma situação bem complicada. Enfim, eu não vou comentar muito sobre a chegada do Boruto porque eu já fiz uns 3 vídeos só sobre isso e também farei um sobre a Himawari, mas no geral foi um capítulo que me agradou bastante, talvez a única crítica que eu tenho com ele, mas que era uma expectativa minha que foi quebrada positivamente, é que eu esperava ver mais do Boruto e ter informações sobre ele durante esses 3 anos. Obviamente que nos próximos capítulos isso será mostrado, querendo ou não. Vamos ter algumas respostas e foi só o primeiro capítulo, então ainda muita coisa vai rolar. Mas enfim, galera, eu ainda vou postar mais vídeos discutindo sobre pontos específicos nos próximos dias, então já se inscreva no canal para você não perder esses vídeos e também deixe o like para você ajudar no engajamento do vídeo. É isso, até a próxima, falou!